Quarta-feira, 10 de abril de 2019. A Câmara teve um dia intenso de votações aqui no plenário no dia de hoje. Aproveitando a presença dos quase 4 mil prefeitos que estão esta semana aqui em Brasília participando da Marcha Nacional dos Prefeitos, o plenário da Câmara aprovou 2 propostas que constam na pauta de reivindicação dos municipalistas aqui para o Congresso Nacional. Esses 2 projetos, eles tratam de consórcios públicos. O que são consórcios públicos? Eles acontecem quando um município, 2 municípios se juntam aí para poder prestar conjuntamente um serviço para a população, fazer uma obra que tenha interesse coletivo aí de todas as cidades envolvidas. Isso pode acontecer também com estados. Um desses projetos aprovados, eles deixam claro que os empregados contratados por esses consórcios, eles devem ser contratados via CLT, ou seja, a consolidação das leis do trabalho. Isso é para justamente acabar aí com uma dúvida que existe em alguns estados de que se esses empregados devem ser contratados com regime de servidor público ou podem ser contratados somente com carteira assinada mesmo via CLT. A outra proposta aprovada que trata dos consórcios públicos também diz que os convênios, os consórcios públicos é que devem ter um atestado de regularidade. Isso quer dizer o seguinte, que se algum dos municípios que fazem parte desse consórcio não estiverem com a regularidade em dia, isso não impede de o consórcio como um todo receber dinheiro federal da União. Bom, vários deputados falaram aqui a respeito desse assunto. Teve só o Partido Novo que se posicionou um pouco reticente, dizendo que isso põe em risco aí o cumprimento de algumas regularidades fiscais ou o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, mas no geral os deputados, todos os partidos apoiaram a proposta e agora ela segue adiante na avaliação. Eu estou aqui com o deputado Geninho Zulani, do Democratas de São Paulo. Boa noite, deputado. O deputado foi um dos que mais defendeu a aprovação dessas propostas voltadas aí aos municípios, que são reivindicação dos municípios, e voltadas a mudar essas regras dos consórcios públicos. Deputado, eu vou te perguntar especificamente essa da questão da regularidade fiscal. O Partido Novo chegou a falar aqui que isso pode colocar em risco a execução da lei de responsabilidade fiscal. Na opinião do senhor que defendeu a aprovação da proposta, por que ela pode ser positiva e se de fato ela pode colocar em risco a lei de responsabilidade fiscal? Bom, de forma nenhuma. O Partido Novo está totalmente equivocado. Nós defendemos com propriedade. Você imagina uma região com 50 municípios que se unem e formam um consórcio público para a construção de um aterro sanitário. Esse aterro sanitário demora de 5 a 10 anos para se consumar, com compra da área, conseguir as verbas necessárias do governo federal, estadual, a cota de rateio, e no dia da assinatura do convênio, um dos 50 municípios tem o nome no CALC. Todos sabem que hoje os municípios passam por grande dificuldade e o CALC é um momento de transição, ele é transitório na vida daquela prefeitura, por um parcelamento que está atrasado, mas que logo se regulariza. Então, a nossa proposta é, se um dos 50 municípios não estiver com o nome no CALC, se estiver com o nome no CALC, não vai interromper um projeto grande que vai beneficiar o cidadão, não vai beneficiar o prefeito. Então, totalmente equivocada a posição do Novo e para nós, municipalistas, foi uma grande vitória. Os municípios, então, enfrentam, de fato, alguns problemas para ter esse atestado de regularidade junto ao governo federal, né? Mas de que forma os consórcios eles podem mesmo se viabilizar e levar melhorias para a sociedade com base nesse projeto de lei? Olha, os consórcios já existem há mais de 20 anos na nossa legislação. Hoje, os grandes exemplos, o maior número de consórcios públicos é de saúde. Para administrar, por exemplo, o SAMU, para compra de medicamentos coletivo, há compras de medicamentos feita por consórcio envolvendo 20 municípios, onde a quantidade de medicamentos é grande. Então você consegue redução até de 40% na compra de medicamentos, como se um município sozinho fosse comprar. Mas hoje nós temos consórcio de gestão pública, consórcio na área ambiental, para aterro sanitário, triturador de galho, triturador de entulhos da construção civil. Hoje no Brasil existem muitos municípios pequenos e de forma consorciadas eles encontram soluções
regionais para problemas locais. Então o consórcio eu acho que é a grande saída do nosso país, principalmente nesses últimos anos de crise, onde precisamos buscar eficiência na gestão pública. Eu assumi agora a frente parlamentar dos consórcios públicos, até em homenagem à marcha dos prefeitos em Brasília que está acontecendo essa semana, que o nosso presidente Rodrigo Maia nos deu a honra de votar 2 importantes projetos dos consórcios públicos. Tá certo, muito obrigado. Está aí a justificativa então de que por que o senhor defendeu tanto. É o coordenador da frente parlamentar dos consórcios públicos dos municípios. Muito obrigada, deputado Geninho Zulani, do Democratas de São Paulo. Então, lembrando, são 2 propostas voltadas aos consórcios públicos aí, que são quando os governos estaduais se juntam para prestar um serviço para a população. Um outro projeto aprovado aqui pelo plenário da Câmara também, ele trata de moradias voltadas para baixa renda do programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, esse projeto de lei, ele estende um benefício fiscal dado às construtoras. Elas acabam pagando menos impostos porque reúne esse cálculo aí especial de tributação, reúne 4 tributações em apenas uma só. E aí, esse benefício tinha acabado em 31 de dezembro do ano passado e esse projeto agora estende aos imóveis que ainda não saíram do papel, mas que foram assinados em cartório até 31 de dezembro do ano passado. O relator dessa proposta é o deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco. Boa noite, deputado. O senhor pode explicar para a gente como é que isso, na prática, pode ser bom para a população? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Câmara. O que acontece é que o Minha Casa Minha Vida tinha um regime tributário específico e que havia uma taxa de 1%. E esse benefício acabou no final do ano e a gente fez 2 ações importantes. A primeira delas é garantir que 1% fosse mantido para os projetos que foram aprovados até o final do ano passado, mas ainda não foram iniciados. Então eles vão ter essa garantia jurídica de ter 1%, e foi uma importante ação, porque quando os projetos foram aprovados e construído para ver a viabilidade econômica de cada um, foi em cima de uma taxa de 1%. Se a gente aumentasse para 5%, causaria um prejuízo e muitos desses empreendimentos não sairiam do papel, as empresas não construiriam. E o projeto até deixa claro que isso aí vai valer até que todas as unidades sejam vendidas, né? Isso vale para todo projeto que foi assinado até o dia 31 de dezembro, ele está mantido para a venda de todas as unidades. E a gente faz uma adequação para que, a partir de agora, seja uma alíquota de 4% e não de 5,93%, que era o proposto. Se fosse a alíquota anterior de 5,93%, se pagaria mais imposto para construir uma casa popular do que para construir um prédio de luxo numa cidade como São Paulo, por exemplo. Então, seria uma injustiça social e estaria infringindo a progressividade de alíquotas, que é algo que a gente defende. Tá certo, muito obrigada, deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, parabéns pela aprovação. Lembrando que até vários deputados falaram, inclusive, do impacto que essa proposta pode ter no setor de construção civil, tendo em vista aí a quantidade de empregos que esse setor também tem e gera, né, no país. Por fim, o plenário da Câmara também aprovou uma medida provisória que extingue uma empresa formada com base aí num acordo firmado entre Brasil e Ucrânia lá em 2003 para lançamento de satélites comerciais na base de Alcântara, no Maranhão. Não foi feito nenhum lançamento de satélite de lá para cá e o Brasil está desde 2015 tentando desfazer essa parceria, justamente por alegar aí um desequilíbrio técnico e financeiro, uma falta de viabilidade econômica desse acordo. O Brasil já colocou mais de 480 milhões de reais com base nessa empresa. No entanto, ele quer agora se desfazer dessa parceria e extinguir essa empresa, dando a abertura aí para que um outro tratado seja colocado em prática. É um tratado que foi assinado este ano pelo presidente Jair Bolsonaro com o governo dos Estados Unidos para a utilização da base de Alcântara. Essa medida provisória agora segue para o Senado. Bom, esses foram os principais destaques de hoje aqui no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. Logo mais às 9 horas da noite você pode acompanhar os demais destaques de toda a Câmara dos Deputados nos jornais, tanto da Rádio Câmara quanto da TV Câmara. Eu fico por aqui e até a próxima.